Ok, então, a partir da aula que vem, então, eu vou continuar nesse esquema e vou mostrar como é que você... Vou começar mesmo a fixar, aí vou ter que fazer aquela coisa de fixar o gate, né? E calcular qual é o espaço de módula de cada variedade, da esfera, do tório, né? Tá? E aí a gente começa a aula que vem. Agora é o seguinte, antes de entrar nisso, né, falar de uma coisa que ele fala aí que é muito interessante e que a gente não vai fazer aqui. Então é bom falar, dar uma ideia, mas a gente não vai fazer aqui, né? Que é a questão, como é que eu lido agora, né? Como é que eu lido com o fato da minha corda interagindo com o background? Eu fiz aqui, né? A primeira coisa que a gente faz aqui é pegar o Gemini que apareceu na minha ação de Poliakov, né? E colocar um eta lá, né? Que era a corda livre. Eu chamava de corda livre. Então agora vai ficar claro dessa maneira por que eu chamei de corda livre. Então basicamente eu vou falar de aí, né? Cordas em espaço curvo. Então a minha ação, né? Antes de eu fazer esse negócio aí de botar ela era desse tipo, né? Era a minha ação de Poliakov. Esse é o caso mais geral possível. Eu tenho a minha corda andando, né, num target space ali que é curvo. Né? É o caso mais geral possível, no princípio. Né? Agora vamos mostrar o seguinte, vamos considerar que o meu background, né, eu vou expandir o meu background ao redor do flex, né, do eta mini. Tá? Vamos supor que eu consiga expandir o meu background ao redor do eta. Tá? Ou seja, o cara é quase plano. Não é plano, mas é quase plano. Então, se eu considero o meu Gemini de x como sendo um eta mini mais um Ki mini, eles chamam de Ki, né? Um Ki mini de x, né? E você expande esse negócio aí, na integral de caminho, eu sempre vou estar dizendo aqui na integral de caminho. Na integral de caminho, o meu termo e elevado a menos s sigma, ele é e elevado a menos s a ação de Poliakov, né? Por ação de Poliakov é ação livre, né? Que eu chamo de livre com eta, né? Com Gemini igual a eta. Mais isso aqui, né? Vai por aí fora. Mas olha que legal, né? Olha o que está aparecendo aqui. Quando eu considerei que minha corda é um espaço curvo, mas muito próximo do flat, né? Na integral de caminho, meu E elevado a menos, ficou a integral de Poliakov. Bom, tem um termo aí com 1, né? E um termo aqui, mas olha que legal. Esse cara aqui, né? Aliás, todo esse cara aí, né? Bom, vamos lá. Quase todo esse cara aqui é exatamente o operador de vértice do grávido. Ou seja, né? Esse aqui tem o DD, né? Ki, né? Então, meu Ki mini de x, né? Esse posso escrever como 4πgc elevado a kx S mini. Então, se eu escrevo o meu Ki mini de x, né, como menos 4πc elevado a kx S mini, tá? Isso aqui é exatamente, né? Isso aqui é exatamente
o operador de vértice do graviton. Então, o que eu estou dizendo? Mas se eu olhar de novo para a integral de caminho, isso aqui nada mais é do que a amplitude desse cara inserido em algum lugar. Né? Então, olha que legal. Né? A minha corda no espaço curvo nada mais é do que minha corda interagindo com ela, com corda, né? Ou seja, interagindo com um estado coerente de gravidade, de operadores de vértice de gravidade. Ou seja, se eu considerar toda a série, né, o que eu estou considerando é o quê? São amplitudes de inserções desse cara. Então, no fundo, a minha corda andando no espaço curvo nada mais é do que minha corda interagindo com um estado coerente de gravidade, de outras cordas. Os termos em graus maiores, não sei o quê. Bom, vai somar na exponencial. Né? Sim. Aí vão ser, aí é aquela história. Por exemplo, de ordem 2, vão ser 2 operadores de vértice. De gravidade. No operador de vértice não tinha um D barra? Ah, não, é porque aqui eu estou no sigma. Eu estou na coordenada sigma. Dá na mesma, então. É, dá na mesma. É aberto. Estou considerando. Ah, tá. Ah, entendi. Não, mas aí tanto faz, porque o que eu estou considerando aqui é as coordenadas sigma tal. Se eu passar para a coordenada ZZ barra, vai surgir o DD barra. Vai ser um D e um D barra. E aquele S mini aparece também na. Não, só uma maneira de separar, porque esse cara tem um menino. Então eu tirei uma parte aqui no momento, né? Botei uma normalização e um S menino. Bom, né? Então qualquer coisa, assim, ele tem que ser simétrico, né? Porque tem aquela transformação de gauge. Aquele cara lá, né? Aquele zeta, né? Aquele negócio. É simétrico, enfim, é simétrico, né? Sem traço, aquela transformação de gauge daquela maneira lá do grado. Então, na verdade, a sua corda interage, interação da corda com um espaço curvo, na verdade, a interação da corda com um estado coerente de corda, no fundo, ou seja, um mar de graviton, vou colocar assim. Então, por isso que eu chamei o background eta mini como corda livre. Porque a partir do momento que eu coloco um background, eu tenho que considerar a interação de corda com corda. É o que está aparecendo aqui. Então, o eta, na verdade, justamente justifica o fato de eu ter chamado aquilo de corda livre. Interação de corda, mas nesse caso é uma auto-interação. Porque você botou um objeto só no espaço-tempo e ele produz um campo. Não. Eu tenho uma corda que está andando no espaço-tempo. A questão é que esse espaço-tempo, na verdade, a minha corda está sentindo esse Gemini, na verdade, é a interação com um mar de cordas aí, que está por aí. Então as cordas estão lá no background também. Então no background também. Então eu quero dizer o seguinte, o background, né, na verdade, ele é o quê? Ele é um estado coerente. É um estado clássico. É um estado clássico. É igual aquela história, um elétron, né? Num mar de fótons, né, um estado coerente do meu campo eletromagnético, ele é como se ele visse o amido Coulomb lá. Ou seja, quando eu digo que o meu elétron, né, ele é coerente, o potencial é mínimo de interação. o estado coerente é o estado clássico. Quer dizer, o estado clássico. As incertezas são São minimizadas minimizadas. ali. Mas eles são minimizados. Exatamente. Satura, né, a relação de certeza. Então o que acontece? É mais ou menos a mesma figura. Né? Se eu não quantizo o AMI, né, o meu elétron percebe o AMI como um campo clássico. No fundo, esse campo clássico é um estado coerente de fótons aí que ele percebe como um AMI clássico. É a mesma coisa aqui. Ou seja, eu tenho vamos lá. A minha corda percebe o espaço curvo, mas na verdade isso significa o quê? Que ela está interagindo com um mar de cordas aí, né? Um mar de gravidade, sei lá. Mas sem a corda você não teria esse mar de gravidade. Não teria. Não, sim, com certeza. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a interação da corda com o background nada mais é do que a interação da corda
concorda com ela mesma, no fundo, não é ela mesma, com o mar de grávidos. Isso eu quero dizer. Isso eu quero dizer. Não é uma coisa à parte. Eu quero dizer assim, poderia ser uma coisa à parte. Poderia ser uma teoria totalmente diferente. Isso eu quero dizer. No back. Poderia ser uma coisa totalmente diferente. Se no lugar de reto mini colocasse ADS, Também pode. aí se interagem já. Você expande ao redor do ADS. Fez lugar? ADS 5. ADS 5 ou ADS 4? Bom, eu não sei, aí está Escolhe falando. qual pode. Tem que ser compatível com D, né? Compatível com D. Tem que ser compatível com D. Você pode expandir ao redor de qualquer beca. A questão é que. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei expandir ao redor do eta. Porque eu sei a minha teoria no eta. Que foi o que eu fiz até agora com vocês. Para expandir ao redor da ADS, você tem que quantizar a sua teoria na ADS. Tem feito. É isso que dá para fazer. E mais essa questão. Então, a teoria toda se baseia no fato de que o nosso espaço, na verdade, não é curvo, é minimamente curvo. Não é minimamente curvo. Ele é bom. Porque é uma perturbação em E. Na verdade é o seguinte, na verdade é que o caso mais geral, mais coisa, é aquilo que eu falei acho que da última vez. Um Gemini nada mais é do que a sua visão, a visão clássica de estar interagindo com o mar de grávida, com um banho de grávida. Visão clássica surgindo da quantidade geral. Um Gemini curvo é uma visão clássica do que seria um mar de grávidos e um eta menino. Como eu poderia dizer, talvez num campo de Coulomb, né, 1 sobre R2, lá do elétron, né, K1, Q2 sobre R2, é um banho de fótons. É como um elétron vê um outro um banho de fótons. E você teria como explicar, por exemplo, os efeitos de curvatura clássicos por um mar de grávidos aí no meio do universo? Desde que eu faça o limite clássico. Desvio, Se eu faço o limite clássico, sim. Assim como quando eu tomo o limite clássico do campo eletromagnético, eu chego aí no campo de Coulomb. Começo aí no laboratório. Aí. Eu concordo com você que essa transição é muito simples. Não, teoricamente é tipo abandonar um conceito muito fundamental de espaço-tempo. Bom, aí fundamental vai no gosto dela. É isso, dizer que não é fundamental, dizer que não é, que a curvatura não é fundamental. É aquilo que eu argumentei com você, com vocês na aula passada. A minha visão isso para mim é maravilhoso, é muito bom. Mas eu digo assim, relatividade geral é clássico. É clássico justamente como funciona. Então, quando eu digo que é clássico, significa o seguinte: o que a teoria clássica está me dizendo, né? No fundo, ela está me dizendo o seguinte: olha só, a sua partícula aí, ela interage com outra em termos gravitacionais, né? Porque uma partícula, uma massa, uma energia, né? Ela faz num determinado espaço, num determinado lugar aí, ela faz com que a outra partícula sinta essa partícula aí como se o meu espaço-tempo fosse curvo. Aí vamos lá. Mas falar nesse linguagem de partícula é péssimo. Não é uma partícula, é um conjunto de mar de gráfico, um monte de tudo bem. partículas. Tudo bem, agora eu quero dizer o seguinte. Não. Eu quero dizer o seguinte. Sol. Quer dizer, não sei se estava falando do Sol, mas tudo bem. O campo gravitacional do Sol, na verdade, é um monte de... Vamos pegar assim, o Sol. Relatividade clássica, geral clássica. Pegar o Sol. E aí tem a Terra girando aqui. A Terra sente o Sol como, gravitacionalmente? Né? A visão é o seguinte, ela sente o Sol por quê? Porque o Sol, né, a energia, a massa, etc e tal, deforma o espaço-tempo de maneira que a Terra vai percorrer o que? A geodésica. Como o espaço é curva, a geodésica é aquilo lá, né? Fica rodando. A linha reta da Terra fica rodando no torno do Sol. Né? Minha geodésica. Agora eu te pergunto, muito bem, mas como é que é feita essa interação? Essa é a minha visão. Tá bom.
ela sente como um background curvo. Agora e aí? É aquela história. Eu começo a pensar na coisa, é um pouco como. Eu faço muito paralelo com. Não sei se pode fazer, sei lá, mas enfim. Até certo ponto eu faço muito paralelo com a QED. Né? Nível clássico, quando você está abaixo de energias, né? O seu elétron, ele sente um outro elétron através do quê? O campo elétrico, vamos botar. É 1 sobre R2, K que é 1 que é 2 sobre R2. A força do tudo. Você, né? Aí beleza, só que quando você quantiza, você vê que aquele campo eletromagnético no fundo é o quê? É fóton. E o elétron sentir o outro elétron nada mais é do que, numa visão pictórica, né? Não vou entrar em questão filosófica, mas é nada mais do que troca de fóton. Então, se eu quiser expandir isso aqui para o limite, para a questão gravitacional, o Sol e a Terra, né, eles estão lá, né, eles interagem como? De alguma maneira, é que é só, eles não são partículas fundamentais. Né? Mas eu acredito que partículas fundamentais, gravitacionalmente, se você coloca energia suficiente, elas vão se comunicar gravitacionalmente como? Troca de grado. Então, da mesma maneira que o seu campo clássico pode ser considerado como um estado coerente de fóton, né, tomar o limite clássico da sua QED, eu imagino que tomar a gravitação geral tomar o limite clássico da sua teoria aí, qualquer que seja ela, mas em termos de grado. Mas para ele ter essa consequência tão, sei lá, não é trivial, né? Essa consequência. Não é trivial, nada é trivial. Claro, mas para ele perder essa consequência de fato a todo o espaço-tempo, ele teria que ser dado da mesma maneira como o fóton, como vamos falar assim e tal, exatamente análogo ao fóton, nessa analogia que você está fazendo. Vamos colocar assim. Só que aquela história, classicamente, ele é uma curvatura. É como você percebe ele. Como classicamente o elétron percebe o potencial do outro elétron, do campo do outro, como 1 sobre R2. Clássico. Então essa curvatura é clássica. Mas eu acho que aí é uma discussão. É uma discussão que não tem fim. Não, é uma discussão que está em andamento. Não é que a gente vai quantizar a gravidade, se a gente vai tratar ela como análoga a todos os outros campos, se ela tem alguma coisa própria dela, que é particular e que faz, interage ela de fato com o espaço-tempo. Aí é aquela história. Aí vai ao gosto, não interage com brincar, né? Vai ao gosto do freguês. Né? Aquela história, eu não sei se quem vê primeiro ou a galinha, aquela história, mas eu acho o seguinte, eu como sempre tive afinidade com teoria de campos, né? Tanto que eu fui fazer esse troço, me agrada a visão de que eu tenha interação via partículas, me agrada. Agora, não estou dizendo que é verdade nem nada, mas eu gosto dessa visão. Se ela está certa ou não, aí é aquela história, você só vai decidir se um dia fizer experimento, ou se você produzir alguma coisa que você não produz lá, enfim. O campo gravitacional que sai da teoria de cordas é puramente escalar. Não, escalar não. É o Gemini. Não, o campo gravitacional não clássico, eu digo a equação de campo do graviton, o campo do graviton é escalar. Não. Não. Eu ia chegar nisso hoje, mas não deu tempo. Eu ia chegar nisso. Acho que tem dois. Então é puramente tensorial. É aquela história, eu ia chegar nisso hoje até, eu ia te mostrar. Agora vai ter que ficar para a próxima aula, eu preciso falar de algumas coisas. Mas basicamente você mostra que o quê? Que sai a realidade geral. Né? E um pouco aquilo que eu estava falando com você, né? O que é legal, que vai sair da. Não sei se eu posso até avançar um pouco, mas preciso de umas coisinhas aqui para falar, mas o que é melhor fazer depois que eu faço com calma. Mas a questão é o seguinte, a única coisa que eu peço é que a minha teoria não é útil, isso para mim é fantástico. Mais uma coincidência aí, por isso que eu falo, muita coincidência dá o que pensar. A única coisa que eu peço é que essa teoria aqui na worldsheet seja invariante por diffeomorfismo e varia. Tá? Se eu pedir que essa teoria aqui na worldsheet seja invariante por diffeomorfismo e varia, a equação de Einstein sai na minha frente. Com correções lá por cima. Eu te dou correções de alfa prime. Adianta um pouco também aplicar método de polarização do espaço da worldsheet
o análogo, será que isso usado? Eu estou quantizando a teoria não de chips. É isso que eu estou falando. O próprio espaço Isso, inverso, né? é isso que eu estou falando. O que é quase que chega no nível de mágica, né? De fantástico, é que eu estou quantizando uma teoria em 2D. Gerando uma teoria em 4D. Quando eu quantizo minha teoria em 2D, olha que surreal, né? Quando eu pego, o que acontece? Eu vou pegar essa teoria, que é uma teoria em 2D. Né? É um modelo sigma não linear, em 2D. Né? Aí quando eu penso em invariância de diffeomorfismo e Weyl, né? Aí eu faço a renormalização da minha teoria, né? Eu vou ver que a anomalia no meu tensor, aquele TA, né? Ele é exatamente proporcional às funções beta da minha teoria. Né? E aí eu tenho que fazer essa anomalia a zero. Quando eu faço a anomalia a zero, é justamente as equações de Einstein que vão aparecer na minha frente. Mas ele falou que você foi em 4, sai em 4D, Aqui por enquanto está saindo em 6 ou em 10. Mas isso que eu estou, não compartifiquei nem nada. Vou falar isso também depois um pouquinho em termos de compartificação. Eu quero dizer o seguinte, uma teoria 2D, eu imponho uma condição na teoria em 2D, eu não sei nem o que é espaço-tempo, eu não precisava nem saber o que é espaço-tempo, isso é uma coisa interessante. Eu não precisava nem ter a menor ideia do que é espaço-tempo. Né? Eu não tinha nada para fazer em casa, e eu resolvi construir uma teoria na worksheet 2D invariante por diffeomorfismo e Weyl. Só isso. E eu vou chegar na equação de Einstein. O item costumava falar que é uma piada, né? Mas acho que é uma piada dele. Ele falava que a teoria de corda já deu, de certa maneira, uma previsão. Porque se ninguém conhecesse o resultado geral, ela ia sair daí. Porque invariância por diffeomorfismo não tem nada. Eu posso pegar minha worksheet e repito, é basicamente isso mesmo. Suponhamos que eu não tinha nada para fazer e resolvi, qual é a coisa mais geral que eu posso fazer em 2D, né? Mais geral nem tanto, mas um campo escalar 2D com invariância por diffeomorfismo Weyl. Isso ali, legal. E aí? Vamos usar a teoria. Vai sair na minha frente. Aí eu podia olhar para aqui e falar, equação estranha, né, cara? Eu tive uma equação aqui que é um vínculo, não é um vínculo, mas é uma equação do meu embedding, né? Do meu target space. Que equação é essa? Né? Caraca, é exatamente a equação de Einstein. E mesmo que esse mesmo funciona para chegar em relatividade mais geral ainda, com torções e curvatura ao quadrado, incluindo esse mesmo espaço, essa mesma simetria. Correções de ordem superior de alfa prime. Porque, veja bem, quando eu faço essa questão da renormalização e vou a todas as ordens, eu tenho aí termos em alfa prime. É uma série em alfa prime. Tanto que quando eu pego alfa prime indo a zero, ou seja, eu estou numa alta energia a ponto que eu não vejo uma corda, mas eu vejo uma partícula, eu saio com Einstein só. Einstein usual. Sem correção nenhuma? Sem correção nenhuma. Eu fiz alfa prime a zero. Porque minha série é uma série em alfa prime. Porque hoje em dia já não precisa submeter algumas condições clássicas. Os termos topológicos. Bom, aí tá. Entendi. Se saísse com condições clássicas também, seria. Vai. Eu não conheço a correção clássica que existe para explicar tipo lá energia escura. Essas correções clássicas são como? Tem um monte. Eu trabalho com FDR, tem variação de um monte. A energia escura tem outros, cada modelo de energia escura tem uma variação diferente na teoria do Einstein. Mas o que eu estudo é muito simples, é variação esfericamente simétrica, um problema clássico. Então, Mas em FDR. Porque aqui o que eu vou obter é aquela história. Eu nunca vi essa série toda, mas o que você obtém também é um tipo de FDR, mas deve ser com termos razoavelmente específicos. Né? Não, o negócio do FDR é tentar encontrar esse termo específico, só testando para todos. Ela faz meio genérico. Vou escolher esse termo aqui, ver se tem reprodução dos problemas gerais. E esfericamente simétrica para ela tudo, a maioria tem. Reproduz as coisas. Entendi.
os problemas de reconhecimento são reproduzidos. Você adiciona termo de correção pequenos. Entendi. Mas são termos de correção Clássicos. clássicos, completamente clássicos. Eu não sei qual é a consequência desse termo de correção clássico. Se tem uma consequência, se você for fazer, sei lá, quantizar. Mas aí como é que você regula a entrada desses termos ou não em jogo, digamos assim? Porque, por exemplo, sei lá, a órbita da Terra não provavelmente precisa deles. Não, aí você faz a aproximação de campo fraco, campo forte, dependendo do termo que você vai escolher, você escolhe o tempo, o limite de validade dele. Justamente, como é que O ele limite de define isso? validade dele é, em geral, para resolver esses problemas de distâncias muito grandes, porque como é para resolver o problema de expansão, né? Tá. Então, em geral, o seu cutoff é quando a distância é pequena e ele vai embora. Ele não tem uma consequência, mas dependendo de como você encarar isso. Aí é interessante essa questão, até que é interessante pensar essa questão aqui, porque aqui, na verdade, eu estou olhando para o limite oposto. Eu estou olhando para o muito pequeno, não para o muito grande. Mas é bom sempre estar relacionando. Mas seria bom. Eu queria fazer, depois de terminar o problema clássico que eu estou estudando, é ver se tem alguma consequência. Não deve ter uma consequência direta de um só limite. Tem que separar em vários diferentes intervalos que estejam interconectados. Exatamente. E ver qual é a conexão, porque se eu faço um limite para cima no problema mais clássico, quando eu for dizer o limite para baixo, tem que ver qual é a conexão para chegar no limite em cima e embaixo. O ínfimo e o supremo. É interessante, né? Porque Na sua tese você fez, era só gravidade ou era tudo que saísse de Young-Mills? Saímos de Young-Mills, a gravidade foi quase exemplar. Mas aí o vetorial e o escalar era campo geral ou era campo gravitacional? Objetivos da representação do grupo de Lorentz. Objetivos da representação do grupo de Lorentz para gerar uma teoria de gauge. Eu perguntei se a gravidade é puramente tensorial, porque, por exemplo, teoria de Fourier dá para você relacionar com a teoria de Brans-Dix, de gravitação, que é escalar tensorial. Então, se você pudesse sair também do campo gravitacional, escalar tensorial, a gente vai eu não sei, cara, porque para mim é o seguinte, isso aqui também é um mundo, né? Muita coisa. Tem muita coisa por aqui que eu nunca passei, né? Não sei se tem alguma coisa aí lá abrangida, né? Não sei. Eu sei que de Young-Mills dá para você chegar. Imagina, que eu vi o que ela falando no curso do semestre passado, que dava para você tirar de Young-Mills do espectro escalar tensorial parecido com o Young-Mills. A teoria de gauge com simetria Lorentz local, mas de ferrofismo. Ele gera as equações de Einstein e de curva, torção nula. Torção nula, conexão local e para Vilbine com campos de gauge. Aqui no caso, é aquela história. Aqui no caso, eu acredito, né? Aquela história, não sai nada disso porque eu estou na terebosônia. Então não vai aparecer muito tetrado, vai aparecer não aparece porque, quer dizer, não aparece, posso botar, só quero dizer a entrada trivial, porque aqui no caso estou usando com bóson, partículas de tipo inteiro. Né? Na superquadra que o negócio vai entrar, porque lá eu vou começar a botar ferro. Só que lá eu já vou botar nível de supergravidade. Supergravidade. Desvio 3 meios? Isso. Então, mas é interessante, você falou assim, acho que aqui basicamente nós estamos preocupados com um muito pequeno, muito grande. Mas acho que é interessante isso, porque, por exemplo, eu vou, no final do curso aqui, eu vou falar de uma coisa chamada dualidade T. Dualidade T basicamente é uma dualidade que você tem, que você relaciona matéria compactificada. Vamos pegar um círculo, né? Mas basicamente, matéria compactificada num espaço de raio R, vamos colocar assim, né? Ela é atual uma teoria alfa prime sobre R. Então, que é muito grande aqui, muito pequeno aqui, e vice-versa.
E agora que você falou é interessante, né, cara? Por exemplo, se aqui for usado, né, um pouco nessa questão do neurocímetro, não só neurocímetro, mas transições topológicas. É muito interessante, porque se você ler o livro do Brian Greene, foi o primeiro livro que eu li, que me levou a fazer teoria do código, é o seguinte, é que você tinha, ele queria ver se você tinha a possibilidade de transições topológicas. As transições topológicas é uma coisa muito complicada, porque em geral você envolve questão de singularidade, você tem que rasgar, né, a sua... Então são processos que não são muito bem comportados, vou colocar assim, né? E ele queria basicamente ver se tinha algum problema, né? E se tinha esse tipo de transição, e se esse tipo de transição gerava algum problema na sua física, né? E usando essa ideia de dualidade T, ele mostrou que não, porque quando você estava chegando, né, por exemplo, numa singularidade, né, ele mostrou que basicamente você tinha uma maneira de ver isso na teoria dual, né, o R grande, isso aqui é pequeno, aqui é, né, grande, né, de maneira que você tinha essas transições e isso não introduzia a singularidade na sua teoria, porque você ia para a teoria dual, onde não tinha problema, você sabia que você estava longe da singularidade. Então você falou interessante, né? Não sei se nesse esquema de dualidade T você consegue relacionar de uma maneira essas correções para os dois ambientes. Porque isso aqui é justamente uma dualidade que você tem na quadra aberta também. Então, vou falar sobre tudo isso. Essa dualidade T na quadra aberta é o que te impede, leva você às brancas. Tá? Agora, na corda fechada, essa dualidade não é bem só isso, né? É que é o seguinte, o protótipo desse negócio surge quando você pega, por exemplo, suponhamos que eu tenho uma dimensão no meu espaço-tempo que é compactificada, né, um cilindro. Então eu tenho ó, x1, coordenada x é compactificada. Então aqui surge um fenômeno, uma possibilidade que você não tem na partícula. O que acontece? A partícula ela pode andar na superfície do cilindro, né? A corda ela pode andar na superfície do cilindro, mas ela pode se embolar. Eu posso ter uma corda aqui na superfície, andando por aí, ou posso ter uma corda enrolada no cilindro. Então, surgem dois números quânticos aqui. Surge o meu, nesse caso aqui, da corda enrolada, né, como a minha coordenada x, por exemplo, é compacta, o momento é quantizado. Então, eu tenho um número m associado com um momento, né, e eu tenho um número m associado com o que a gente chama de winding, ou seja, o número de vezes que a minha corda enrola. Né? Então, a minha dualidade T, ela me diz que a minha teoria de cordas, né, num espaço R, né, compactificado com raio R, é dual à minha teoria num espaço compactificado num raio alfa' sobre R, onde eu troco esses números. Que é o winding passa a ser momento, que é momento passa a ser winding. Então isso é o que a gente chama de dualidade T. Né? Dualidade T. Vou falar isso no final, né? Mais detalhe. Então, no fundo, é aquela história. Novamente, você está relacionando uma teoria a distâncias pequenas com uma teoria a distâncias grandes. Né? Agora, se chega num negócio desse aí, é interessante, né? Sei lá se alguém pensou nisso. Bom, seguramente alguém pensou, mas eu não sei qual foi o resultado, nem saberia, de alguma maneira. É interessante. Porque é sempre útil fazer a aproximação e tal, mas sempre que eu estou lá no clássico e vejo como a gente vai se distanciando do problema em si para resolver uma situação, você vai usando uma aproximação aqui, outra ali e tal, o limite de validade é esse. É legal ver o problema, sei lá, completo, né? Isso eu acho. Ainda mais problemas que envolvem coisas fundamentais. Isso é o ideal. Mas para mim a gente não consegue fazer. Não, sempre, mas é bom tentar. Isso é bom ter lógica. Eu estudo lá um buraco negro em FDR. Milhões de consequências você pode ter no buraco negro e você faz tudo para evitar as consequências quânticas e tal. Sei lá, eu pessoalmente preferi que não faz, não. Acho que tipo de consequência. Não sei. Porque se você usa buraco negro para estudar milhões de coisas, tanto classicamente quanto quanticamente. Então você pode ver tipo de consequência quântica, em vez de usar a teoria num limite distante do buraco negro, tentar ver o que acontece com a teoria quando eu aproximo o limite.
Quando eu boto bem perto do buraco negro, quando eu boto na fronteira dele, o que acontece com as partículas que chegam até ali? É uma consequência de campos. Mas você está falando quanticamente. Quanticamente, né? Para trazer o problema que eu trato clássico lá longe do buraco negro e ver o que acontece quando você vai quantizar lá perto. Aí você tem que lidar com aquelas coisas de gravitação de espaço curvo, né? Aqui é um limite ainda acima daqui. Né? Aqui é o limite mais alto de energia do que aqui. Aqui você está no limite de energia de curvatura, que o seu campo G é clássico. É isso aqui. G é clássico, eu mexo nele. Agora, se eu for até aqui, de uma certa maneira, e aí o problema então assim, eu já quantizo o meu campo. Porque aqui eu já estou com gráfico. Tem alguém aqui no Rio que trabalha com teoria de cordas com buraco negro? Cara, você pode tentar ver o Ion, lá na Ural. Ion? Ion Rancera. Ele deve, acho que ele trabalha com. Acho que ele pensa que ele trabalha não exatamente com buraco negro, mas ele deve entender bastante disso aí, no sentido que ele trabalhou muito tempo com teoria de corda de temperatura finita, né? Coisa do tipo. Né? E aí você tem esse negócio de buraco negro, né? Deixa eu ver o que é. O que eu estou estudando é termodinâmica de buraco negro e teoria de corda. Se eu puder falar com o Ion, lá da Rural, Ion Rancera. Seguramente você deve saber muito sobre isso. Eu prefiro, é aquela história, eu prefiro ir por mais fundamental. Eu também. Assim, eu acho que o que eu quero dizer com isso, né? O que eu quero dizer com isso? Teoria de campo de espaço curvo, né? Ainda é um limite no meio do caminho. E aí também é aquela história, né? Por exemplo, eu acho que todas essas discussões de buraco negro, né, de complementaridade, e vai por aí fora, né, unitariedade, né, que tem a ver no fundo, isso tudo é fruto de você estar lidando com um regime onde você só quantiza a partícula, não quantiza o campo gravitacional. Aí eu acho que surgem essas coisas aí. Se você quantiza a gravitação, acho que esses problemas, o problema é conseguir. Mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que se você tenta, né, se um dia consegue quantizar a gravitação, essas discussões, aí você vai poder realmente, acho que, resolver, né, essas coisas. Porque o buraco negro para mim é uma coisa muito, muito dura. O que eu acho mais bizarro é que classicamente eles tratam como muito natural um negócio que chega no horizonte de eventos e inverte a coordenada temporal com a coordenada espacial. Eles chegam com... Mas esse é um problema do buraco negro. Isso é uma coisa que... Escrever classicamente, mas não tem nenhum sentido a discussão clássica. Mas essa é a questão bizarra para mim. Porque, olha só, tem horizonte para uns, para outros não tem. Isso aqui que para mim é muito doido. Se eu estou caindo no buraco negro, não tem horizonte. Depois você passa do horizonte, você tem os horizontes. Aliás, se eu estou em free fall, aquelas coisas. Depois você entra em queda. Tem um horizonte externo e um horizonte interno. Esse negócio dos dois horizontes eu não consigo. Entendeu? É muito estranho. Aí você leva, aí você vai nessa ideia do Susskind aí, que ele, né? Que agora eles estão debatendo aí, ele e o Poltinsky, né? Todo mundo debatendo aí, RepTH está movimentado. Né? O Susskind e o Poltinsky, porque o Susskind inventou essa da complementaridade. Né? Ele é um princípio onde você consegue conciliar as duas visões, do cara que está fora e o cara que está caindo. Né? O cara, né? Aquela história. Então ele usa essa coisa do princípio da complementaridade. E o Poltinsky diz, não, o Poltinsky chegou à conclusão que o princípio da complementaridade está errado. Na hora que ele acha que quando você cruza o evento, tem alguma coisa bizarra que acontece lá, que eles chamam de firewall, né? O cara evapora, sei lá o que quer dizer isso, mas de alguma maneira, né, esse princípio da complementaridade não está no céu não. O horizonte de evento tem alguma coisa nele lá que é meio bizarro. Né? Para os seus sim, nem tanto. Né? Mas esse problema é muito doido, cara. Isso é muito doido.
Porque você tem um horizonte, mas o horizonte não é uma singularidade. Dependendo da coordenada que você usa. Ele é uma singularidade paramétrica. Os dois horizontes, o horizonte é o quê? É a solução do... Então, qual você está falando? Do que horizonte está falando? Dos dois. Dos choques, de evento. Quando você... Qual Como é que você o obtém outro? um horizonte? Como é que você obtém um horizonte de eventos? Você zera a componente temporal da métrica. Sim. Zera e encontra o horizonte. Em geral, na teoria que eu estudo, que não é em grau, tem mais de uma solução para essa equação. Mais de uma solução real. Ah, tá. Aí você tem mais de um horizonte. Ah, bom, tá. Aí quando você tem mais de um horizonte, você tem que entender como é que funciona como é que uma partícula se comporta perto de um e perto do outro. Aí o que eu. Ah, tá bom. Quando você tem um horizonte externo, um horizonte interno, se o horizonte interno você nem trabalha, porque a partir daquele ponto mais externo, você já tem aquela singularidade onde a coordenada temporal e a espacial invertem. Elas. Isso aí é mais grave. E aí você não sabe o que fazer dentro. Quando a coordenada espacial e temporal inverte, o que você faz? Você não sabe mais o que fazer lá dentro. Depois que passa do primeiro horizonte de eventos. Porque isso aí é mais complicado mesmo. Porque eu estou pensando tipo Schwartz, né? Sim, que é um só horizonte. É um horizonte, mas esse horizonte, né, no fundo, é aquela história, é um artefato de uma coordenada. Né? Essa que é a questão. Existe um sistema de coordenada lá, né? Eu esqueci o nome. Kruskal, exatamente. Que você não tem horizonte. A singularidade mesmo é o zero lá, que essa ferrou. Né? E você não tem, mas isso é muito estranho, né? Você tem dois observadores aí que. Um, por exemplo, ele nunca vê você chegar no horizonte. O outro, ele não vê nem sequer o horizonte. Então, como é que você concilia as duas? Né? É justamente essa questão da inversão do espaço-tempo. Não tem como conciliar, porque o que anda tipo espaço no outro. Pois é. Você quer causar um no outro. Sei lá, cara, esses buracos negros são muito doidos. Mas está aí, é uma solução. São detectados, quer dizer, não sei se são detectados, mas pelo menos não são não, mas o cara mas não dizem, então tem que detectar e tal, que existe um buraco negro não sei aonde. Dizem que existe no centro da galáxia. Alguém deve detectar isso aí. Através de efeito gravitacional, né? Diz que tem observam a massa em volta. Oi? Eles observam a massa em volta se movendo do buraco negro. E aí eles dizem que tem um buraco negro ali naquele centro de massa, naquele sistema. Porque é compatível. Você tem um negócio que você não vê que produz aquela Porque você vê as coisas em volta girando ali, né? Então, e não vê nada no centro, vamos colocar assim. Só não é a mesma coisa da energia escura porque é uma solução da equação de Einstein. Porque se não fosse, o cara podia dizer, isso a gente pode explicar com outro campo, outra coisa também. Se não fosse uma solução da equação de Einstein, não ter um buraco negro, você poderia dizer que aquele negócio funcionando daquela maneira, rodando em volta de um negócio, sumindo, pode ser outra coisa. Não um buraco negro, uma singularidade do espaço-tempo. Uma matéria que você não vê, matéria escura. Outra coisa matéria escura para explicar que o universo está aceso, né? Por que eu não posso propor uma matéria lá dentro que destrói tudo? Mas eu acho que muito o pouca problema gente hoje em dia acredita em singularidade mesmo. Você tem lá o buraco negro, mas você dizer que existe um ponto singular ali onde não existe espaço-tempo. Não acreditar é diferente de discutir. Você pode não acreditar, mas aí você discutir isso aqui não tem. Não, porque você tem a solução matemática, né? Agora, o buraco negro também é uma solução altamente idealizada, né? Sim. E também você pode ter efeitos quânticos ali que Aí isso sem sombra de dúvida. a singularidade, né? É isso que eu falo. Aquela singularidade lá dentro, né? Aquela ali é quântica. Aquela ali isso aí aposta as fichas que aquilo ali eu acho que aquela singularidade ali, eu acho que uma vez que você quantiza a gravitação, eu acredito que aquilo ali está resolvido. O problema é com o horizonte. Eu acho que o problema está no horizonte.
Porque aí envolver aspectos da evolução do universo, como tudo foi se alterando. a evolução do universo é outra história, né? O universo é mais sinistro ainda. A trajetória particular tomou aspectos muito mais passados. Por exemplo, o Big Bang para mim é uma ideia muito doida, né? Porque você tem tudo surgindo do nada, muito doido assim, né? É uma coisa, não é do nada, né? Você tem que ter uma matéria, sei lá, cara, eu prefiro acreditar que existe um mecanismo lá, bounce. Tem, deve ter. Eu não sei se é bounce, mas é muito estranho. Deve ter gente que estuda cosmologia a partir de teoria de quanto. Lógico, você tem cosmólogos, são ramos. Tem duas coisas que o pessoal estuda usando teoria de cordas. Tem a questão do universo primordial, né? Basicamente inflação, bouncing, tudo isso que você tem, né? A sua teoria de cordas produz. Né? E tem uma outra questão que é a questão do universo primordial e a outra é caraca, fugiu agora, da inflação. Inflação, justamente, a inflação. Né? Porque a inflação, por exemplo, até hoje, ela é um mecanismo ad hoc. Você tem. Se bem que agora tem até um artigo que saiu há pouco tempo atrás que divulgaram aqueles dados do Planck, né? E parece que ele colocou algumas restrições, bastante restrições em modelos inflacionários. Então, a inflação, mais ou menos a gente acredita que ela funciona, né? Basicamente. Só que ela é um mecanismo ad hoc. Você põe lá uma fase de escola, mas o que é isso em termos fundamentais? Então, uma approach da teoria de cordas é justamente você, em geral, você fala da inflação no campo escalar, né? Tem aquele negócio de campo escalar, rolando na barreira, né? Aquelas coisas low roll, aquelas coisas todas. Né? Então, você tenta trazer isso para a teoria de cordas, né? E aí, aqueles campos que geram inflação são os módulos aí, porque você tem que quantizar, você tem que compactificar as suas dimensões extras. Isso não tem como. Ao compartilhar as dimensões extras, você tem um módulo aí, você tem campos escalares aí, né, que surgem quando você compactifica, que poderiam desempenhar esse papel de inflow, né, o que quer que seja. E esse compactificar as dimensões extras também, porque as dimensões extras não podem ser muito grandes. Mas aí esse problema também já foi discutido. Com que sentido? De que já o pessoal lá na Assunção fez um modelo de não! dimensão extra infinita. Isso. Mas aí você tem que detectar. Isso aí tem que ser detectado. Não, mas não tem que detectar, eu quero dizer o seguinte, não sei se é a dimensão infinita do Ramon-Scull. Tem dois modelos, um compactificado e o outro infinito, com as brancas nas pontas. Mas eu não sei como detectar. Parece com uma brana no zero e a outra brana no infinito. Lá longe, né? E você só vive na branca. Só uma branca, porque a outra foi lá que tinha muitos defeitos dela. E você vive na branca. Tá bom. E aí a quinta dimensão é infinita. Mas aí você. Ok. Mas aí a questão é que você está confinado a viver na branca. Não, só que tem uma física, a física da gravidade é justamente localizada na brana, mas ela tem efeitos. Agora, o problema é, eu não sei como é que eles fazem assim, você teria que pedir, você teria que ter uma maneira de medir esse vazamento, né, vamos dizer assim, de gravitação. Porque a gravitação acho que tem coisa até na LHC, sei lá, para ver esse tipo de... Se bem que gravitação na LHC é difícil, mas não, porque tem outro modelo, né, eu acho que você consegue, usando uma compactificação com que eles chamam de warping, né? Sim, warp factor, que você consegue trazer a escala para mais perto, para a escala do TeV. Né? Então você, em princípio, poderia detectar fenômenos de Kotzé nesses modelos, né, já na faixa do LHC. Então, tem esses modelos. Eu acho que seria muito legal, né? Se você detectar isso no LHC, seria... Acho que eles estão tentando fazer isso. Então. Ainda não seria, aquela história, ainda não seria uma verificação experimental de corda, né? Mas até caminharia. Não parece que tentando procurar mais questão de decaimento de grávitos, tipo grávido macio que possa resultar em encontros férreos. Mas tem ligação com isso? Com efeito da compactificação? Algum espalhamento de decaimento do grávido? Seguramente, quer dizer, seguramente. Não sei a esse nível de energia, né?
Tem que ver aí esse nível de energia. No seu gato, obviamente, ele pode decair. Decair é complicado. Eu digo, né? Pode ter processos aí que decair não decai. Né? Mas há processos aí que ele pode entrar. Né? Agora, isso aí vai ser fantástico, cara, porque os caras não ter dado a sorte danada, porque é uma construção muito interessante, essa do Born Factory, Anderson, etc. Mas parece que depois eu estudei isso na monografia, mas depois eu fui estudando outras coisas. Todo lugar que eu via dizia que o modelo de Down syndrome é um toy model, que parece que quando você vai quantizar e tal, fazer teoria quântica de campos nesse modelo, não sai, não dá para conter massa na branca. Ah, eu sei, por favor, valeu. Já vi vários, não, vários trabalhos super elaborados que chegam no final do. É ótimo então para estudar, não sei o que, mas é um modelo que não é aplicável. Não, eu fico me perguntando o seguinte, é aquilo que eu falando, o cara extraiu algo da teoria de corda, que é a Brana, né, e ele falou aí, ó, é o seguinte, a gente vive na D3 Brana, né, e botou mais uma aí, dimensão aí, né. Tá bom, agora, sei lá, por isso que eu estou falando, detectar esse tipo de coisa não quer dizer que corda está valendo. Né? Agora, o cara usa um elemento de corda, mas ele não está entendendo a ideia. Então, não sei como é que ele faz isso. Ele faz um processo de analogia também. Quando eles lançam um artigo, ele diz que é um aspecto, um possível resultado de teoria de cordas, como se fosse uma compartificação de 10 dimensões em 5. Aí já muda de figura, que é aquela história. Aí o que acontece? Aí eu não estou em 5, eu estou em 10, onde eu tenho 5 infinitas e as outras 5 compartificadas. Aí já é outra história. Aí eu não estou em 5. Estou em 10, onde 5 são compartificadas. Ao invés de 6. Porque em geral o que você faz aqui, quando chegar no modelo padrão ou coisa do tipo, o que você faz é o quê? Compactificar 6. E é daí que você chega no carrabial. Você compactifica 6. Que é 6 que você não vê. E tem um modelo interessante. Né? Tem um modelo do Bradenberger, né, que ele faz, justamente ele quer explicar essas coisas do universo primordial. Né? Que é uma coisa que ele chama de String Gas Cosmology. Então, o que ele considera basicamente é um gás de cordas. Não se chama termodinâmica, um gás de cordas. Eu não entendi muito bem, não, assim. Tem que analisar mesmo porque eu não estudei o negócio, eu li, mas não estudei o negócio. Mas, basicamente, ele mostra, usando essas figuras assim, ele basicamente ele faz o seguinte: suponha que todas as dimensões estão compactificadas. Né? De uma certa maneira. Suponha que tudo está compactificado. Né? Então você vai ter coisa desse tipo, você vai ter um momento a quantizar em todas as direções e você vai ter um winding number. Né? Vários winding. Né? Aqui eu compactifiquei uma só, né? Então ela pode enrolar ao redor dessa. Se você tem vários compactificados, esse enrolamento aí fica mais complicado. Então você tem outro, enfim. Seus windings aí são vários, enfim. E aí ele mostra o seguinte, de alguma maneira, tem alguma coisa topológica aí, né? Que você tem para. Se você pode mostrar que se você tem uma corda com número de winding M, né, e ela encontra uma corda com número de winding menos M, elas podem ser aniquiladas. E aí você tem winding zero. Né. Então o cara mais ou menos ele mostrou que a probabilidade de você, onde tem mais colisões nessas winding, né, é justamente vai te levar ao que? Os casos de maior probabilidade de colisão, né, onde a sua probabilidade de colisões aí é máxima, é justamente quando você tem D igual a 10 e você tem o que? Você tem nesse caso aí que basicamente 4 das suas dimensões vão descompactificar e as outras 6 vão ficar lá dentro. Então basicamente ele arrumou um toy model de uma certa maneira, porque ele usa cilindros também e tal, mas ele arrumou um toy model, o que ele quer argumentar é o seguinte: eu não tenho que compactificar, na verdade vamos admitir que tudo é compactificado. Então o que eu tenho que justificar agora é por que 4 se decompactificaram. E o argumento dele é esse argumento do winding.
Porque quando as minhas cordas se aniquilam, eu não tenho mais. Né? E aí minha dimensão pode decompactificar. O que seria isso? Só não sei como é que ele é. Decompactificar, na verdade, significa R infinito. No fundo, ela não vai decompactificar nunca, né? Só que o meu R vai infinito. Porque senão teria problema. Que aí eu teria coisas topológicas envolvidas. Porque como é que eu passo um segmento para um R reta real sem cortar? Né? Então, no fundo, é uma decompactificação do tipo R de infinito, vamos colocar assim. Mas tem muita coisa aí, cara. Muita coisa. A minha coisa é o seguinte. Eu acho a teoria muito bonita. A teoria de cordas, para mim, é muito bonita. Tem muitas coincidências, né? Como eu falei aqui ao longo do tempo, você vai vendo muitas coincidências. Você começa a imaginar que talvez não seja tanta. Né? Eu acho a teoria muito bonita, muito abrangente. Né? Agora é muito complicado, né? Do ponto de vista operacional. Você calcular essas amplitudes que eu vou calcular aqui, você vai ver que, pô, né? Dá um certo trabalho e tal, mas, pô, não é nada demais. Agora, cara, quantiza esse troço aí com calabial e o cacete no meio. Vai fazer. Esse é o problema. Na realidade é tão simples. O quê? Na realidade, como assim? A natureza é tão simples. É verdade, a natureza é simples, mas a nossa mente não é. A gente ainda não encontrou uma maneira simples. Se bem que a gente até simplifica bastante, né? A linguagem eu acho que é complicada, mas os conceitos até são simples. Não, consegui botar uma porta. É tipo assim, simetria, conceito poderosíssimo, né? E não muito complicado. Quer dizer, é complicado pra cacete, mas o caso é o seguinte, você consegue lidar. Então, tem que definir simplicidade. Né? No fundo, acho que a natureza não sabe nada disso, a cara de operador de verbo. Simplesmente, isso tudo é fruto, né? Isso é tudo fruto do fato de que nós temos que arrumar uma maneira para escrevê-la. Aí você tem que começar a inventar coisas. Esse negócio das simetrias é engraçado, né? Porque a gente se baseia muito nisso para criar coisas novas, né? Porque está dando certo, né? Obviamente. Acho que simetria, cara, é tudo na física entre aspas. Mas ao longo do desenvolvimento a gente viu que algumas simetrias que a gente achou que eram fundamentais necessariamente tinham que ser quebradas. Ou substituídas por mais gerais. Mas sim. Mas é sempre bom lembrar disso, quando a gente está criando uma teoria a partir de uma simetria, é legal lembrar que se a gente encontrar problemas, nem sempre é culpa da... Aqui é um problema. Eu não conheço a simetria do teoria. Só de algumas partes. Não simetria completa, só de algumas partes. Esse aqui é um exemplo. Porque por enquanto eu estou na corda bosônica e está tudo certo. Agora, por exemplo, quando você começa a ir para a corda ferminônica, aí você acha 5 teorias. Já ouviram falar nisso, né? Que eu vou falar das 5 aqui, né? Tipo 2A, tipo 2B, tipo 1, heterótipo, e mais sobre a gravidade de algumas dimensões. Mas essa aí eu não vou falar não. Eu não vou saber nas 5. E aí você conjectura, você tem um monte de dualidade, né? Entre elas, que também não vai dar para falar aqui, mas você tem um monte de dualidade entre elas. Quando eu falo, pô, se eu tenho 5 teorias que de alguma maneira estão conectadas uma a outra com dualidade, então no fundo eu suponho que eu tenho uma superestrutura, vamos colocar assim, né? onde cada teoria dessas é um ponto, um pedaço, um ponto. Né? Então essa teoria seria a teoria que é a tal teoria M. Né? Agora qual é essa teoria? Quem sabe? Mas todas as teorias assim como reproduzem o mesmo resultado, por que elas teriam partes diferentes? Não, elas não são partes diferentes. É que é o seguinte, você tem cinco regimes aparentemente distintos. Né?
Só que o que acontece é o seguinte, eu descubro dualidades específicas entre elas. Por exemplo, a tipo 2A e tipo 2B, né, que tem a ver com uma é quiral e a outra não é quiral, basicamente. Né? Então o que acontece? Você tem uma dualidade que é a dualidade T. Né? Quando eu faço a dualidade T, eu passo da 2A para 2B e da 2B para 2A. Então, no fundo, eu tenho um regime, por exemplo, no regime aqui eu estou na 2A, com R, e eu vou para o regime 1 sobre R na 2B. Então, o que acontece? Quando eu estou descrevendo uma teoria com R pequeno na 2A, eu posso estar descrevendo uma com R grande na 2B. Né? Então, aquela história, eu tenho dois regimes, mas de qualquer maneira eu tenho um dicionário entre eles, uma dualidade entre eles. Mas são distintos. Então, o que acontece? Se essas dualidades conectam tudo, né, eu posso imaginar que, na verdade, eles são partes de uma coisa mais... Imagina que eu tenho... Assim, como se fossem representações do grande grupo. No fundo é o seguinte, imagina que eu tenho o seguinte, eu tenho 5 cidades, né? Eu imagino que tem um mapa. Só isso. Podem ser 5 ilhas, eu estou ferrado, mas no princípio, eu imagino que tem alguma coisa no meio. Né? Então, que é a tal M-Theory, mas aí você fala, qual é essa teoria? Não sei. É engraçado, né? Eu acho que é quase como um abuso de linguagem, porque todo mundo fala M-Theory, M-Theory, M-Theory. Quando você lida com M-Theory, na verdade você está lidando com o limite dela. É uma coisa meio assim, você tem uma entidade ali. Parece um controle E no fundo, no final da história é isso. Eu não sei qual é a simetria total da minha teoria. Aqui. submetrizar, subsimmetrizar. Quem me garante que, sei lá, eu não preciso de algo mais do que Lorentz, por exemplo, na escala de Planck? Isso para não quero entrar em questões mais fundamentais também, porque aí já é outra complicação, né? Que é quem me disse que a mecânica quântica na escala de Planck se comporta da mesma maneira. Por exemplo, inclusive tem um livro do Luiz Mori, né? Ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala que um dos grandes problemas aí é justamente dar sentido à mecânica quântica, né? De uma certa maneira. E ele acredita que descobrir a gravitação quântica, né, pode dar ideias também, ou até passe por dar um maior sentido para a mecânica quântica. Sentido seja de descrição de fato da realidade, não de previsão de experimentos. Exatamente. Pode ser também. Mas é duro, né? Você imaginar o que possa ser, mas pode ser. Então, sei lá, tem muita coisa para caminhar ainda.